verdadeira, disse Jesus. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Da palavra que eu lhes tenho falado. Amém? Então esse versículo 3 aqui que eu li, junto com os demais, né? Então vou fazer mais uma oração em nome de Jesus. Pai querido, santo e justo, obrigado por este momento. Temos lido aqui esse texto bíblico da palavra de Deus. Que o Senhor nos conduza em paz nessa palavra, para que ela possa, ó Deus, trazer edificação para os nossos corações. Que o Espírito Santo nos dê a direção e que essa palavra, Senhor, possa fazer guarida em nossa mente, nosso coração, e que nós sejamos cada vez mais limpos, purificados. Ó Deus, em nome de Cristo, nos ajuda. Nós oramos pela congregação local, pelos irmãos, para a glória do teu nome é que nós oramos. Amém. Tudo bem, meus irmãos? Vocês notaram aí o versículo 3, né? As palavras de Jesus, que se nós fomos limpos pela palavra de Deus. Nesses versos iniciais, nós temos aqui um discurso de Jesus para a igreja, né? Uma doutrina mesmo para os discípulos, né? Principalmente o colégio apostólico, a respeito da videira, né? Que é o próprio Cristo na videira, e comparando a gente como ramos que somos ligados a Cristo. E o objetivo de falar sobre a videira, né? Sobre Cristo, a videira, é que nós temos um desenvolvimento espiritual como ramos, e o principal desenvolvimento é o fruto. O que nós entendemos pelo fruto cristão? O crente deve produzir o fruto, e a passagem que nós fazemos referência ao fruto é Gálatas 5, que fala do fruto do Espírito, né? Que os irmãos devem conhecer, né? A bondade, o amor, a benignidade, a bondade, a mansidão. E então Jesus disse que no processo da santificação é comparado a um ramo que está conectado a Cristo e ele começa a dar fruto. Todavia, se este ramo não der fruto, o que vai acontecer? Ele vai remover. Mas repare, todo aquele que começa a frutificar em Cristo, aí ele usa o termo, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então tem o cristão, ele quando ele aceita Cristo, né, ele tem um encontro com como diz lá em, o irmão pode até colocar aí, Tito 3:5. Tito 3:5. O que diz esse versículo? Não foi por obras de justiça que nós havemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Deus nos lavou, nos salvou pela, a palavra aí, ó, lavagem da regeneração, e segundo, da renovação do Espírito Santo. Então essa palavra ela vai mostrar, né, que eu estava lendo hoje, os irmãos conhecem os utensílios do tabernáculo, né? Os utensílios do tabernáculo, eles têm todos um significado, uma tipologia bíblica. E um dos objetos do tabernáculo, em Êxodo 30:17 em diante,
é a bacia. Claro que os oficiantes ali daquele sacrifício, né? Eles sacrificavam os animais e se sujavam, né? Então aquela bacia, ela servia, versículo 18, veja 18. Era uma pia de cobre para lavar e o porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. Verso seguinte: Arão e seus filhos lavarão as suas mãos e os seus pés. Repare esse versículo aí, ó. Seguinte, pronto, né? Então, quando eles iam entrar na congregação, eles faziam o processo de lavagem, né? Lavava as mãos, os pés. E interessante, para que não morra, ou quando se chegarem ao altar, para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Então nós entendemos que o pecado, né, o homem natural, ele de certa forma, né, a sujeira moral, espiritual, e nós estamos num mundo repleto de imundícias, de tudo que é lado, né? Nós precisamos cada dia de Jesus, lá em João 13, né? Uma passagem bastante conhecida. É aqui, cadê o menino? Hã? Só o Odair Júnior que sabe o mistério aí, né? Não sei, não, ele está vindo ali. Então, glória a Deus. Deu certo aí, irmão? Está aí. Há essa promessa de Deus purificar o ser humano através da lavagem da regeneração, né? Pode fechar, senão eu vou aumentar. Vamos para um texto que eu gostaria de fazer citação também. Eu fiz referência ao mundo pecaminoso, né? Mas antes disso eu quero apresentar para vocês o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, certo? 36, se não me falha a memória. Quando Deus faz uma promessa ao profeta, né? Através do profeta Ezequiel, falando que haveria um tempo em que Deus iria purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Louvado seja Deus. Capítulo 36, né? Deus promete restaurar o seu povo, e a promessa ela passa exatamente no versículo de número 17, quando Deus diz ao filho do homem: quando os da casa de Israel moravam na sua terra, eles a contaminaram, né? Aqui está falando de uma contaminação moral e espiritual, glória a Deus, com os seus caminhos e com as suas ações. Perceba aí que os caminhos que os homens, os judeus aqui, o próprio povo de Deus escolheram, eles entraram no caminho e juntamente com as suas ações e contaminaram. Aos meus olhos o caminho deles era como impureza, né? E por isso Deus disse no versículo 18: eu derramarei o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra, por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Glória a Deus. Então eles estão ali cheios de contaminações, e Deus mostrando os seus pecados. Todavia Deus faz uma promessa maravilhosa para o seu povo. Se os irmãos observarem lá na frente, o versículo 25, é para a gente ficar mais... 25, veja aí o 25, irmãos. Glória a Deus. Diz o quê?
então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Então, esse texto aqui, ele casa bem direitinho com o Tito 3,5, como eu fiz citação, que Cristo nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, era algo que Deus precisava fazer no íntimo do coração do homem, no seu ser, na sua alma, no seu coração, para que ele pudesse reabilitar a comunhão com Deus. Então nós aceitamos a Jesus. O crente em Jesus, ele tem a transformação por essa lavagem da regeneração, que já é uma promessa do Velho Testamento, e que Jesus mostrou para Nicodemos, que sem o novo nascimento ninguém poderia ter um encontro com Deus, né? Então note, o profeta Zacarias também, ele falou dessa promessa no capítulo 13, versículo 1. O irmão pode notar aí, né? Aqui ele está fazendo referência a uma fonte de água. Zacarias 13, certo? Uma fonte de água que iria trazer purificação para o seu povo. Confere aí. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da sua imundícia. Aqui aponta exatamente para o próprio sacrifício do Senhor Jesus. Eu sempre faço referência àquela passagem que os soldados, quando eles queriam executar matar logo um condenado ali que estava crucificado, o que eles faziam? Duas coisas, né? Ele quebrava as pernas para dar o golpe de misericórdia, e outra coisa, só que Jesus já estava morto, mas ele fazia outra coisa, que era, ele furava, né? E realmente ele furou do lado esquerdo, né? E quando João faz o registro que fluiu do corpo de Cristo, o quê? Sangue misturado com água. Exatamente, Zacarias 13:1 vai dentro dessa mesma linha de pensamento. Uma fonte brotou, jorrou para purificar o pecador. E aqui nós estamos, em nome de Jesus. Mas, irmãos, e a purificação, ela é 100% completa, né? Glória a Deus. E aí, Miquel? Aí Jesus chama os discípulos para participar daquele banquete, daquela ceia, né? Aí o que foi que Jesus fez no capítulo 13 de João? Vocês sabem o que ele fez? Talvez ele procurou uns discípulos, né? A iniciativa. Deus sempre olha para as nossas atitudes. E naquela ceia não tinha uma pessoa para... Eu até fiz a citação daquela mulher que lavou os pés de Jesus com as suas... Não, os cabelos foi para enxugar. Ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. A pregação que foi feita aqui domingo. E enxugou com seus cabelos e beijou os pés do mestre. Então, aí quando Jesus chega diante dos discípulos, os discípulos todos assim parados, né? E geralmente, vindo uma caminhada, eles tinham o hábito de lavar os pés, né? Aí quem é que toma a iniciativa para lavar os pés uns dos outros? Quem é que toma a iniciativa? O próprio Jesus. Interessante, né? Isso está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 13. Jesus coloca uma espécie de uma toalha, né? E ele pega uma bacia. Havia alguns resquícios de sujeira no colégio apostólico, no meio deles. Tinha alguma sujeira? Tinha? Vocês conseguem, assim, fazer uma análise? Qual era a sujeira que estava
no meio dos discípulos. Eu posso citar uma. Briga por cargo, né? Posição. Havia também uma sujeira que ele vai dizer o seguinte, glória a Deus. Vamos para o texto para a gente se encontrar com a Escritura. No versículo 2, durante a ceia, o diabo já tinha plantado no coração de Judas a sujeira do pecado, da traição. Plantou no coração, porque o diabo ele não lê os nossos pensamentos, não. Ele apenas dá sugestões. Cabe a você acatar ou não. Você vai dizer assim, como Jesus disse lá, está escrito, né? Inimigo da nossa alma. Está escrito, glória a Deus. O sangue de Cristo tem poder sobre a minha vida. Levo cativo todo o pensamento ao conhecimento de Cristo. Então aquela festa o diabo já tinha semeado ali a sujeirinha, a sujeirona mesmo, no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse o próprio Cristo. Sabendo Jesus que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. O que ele fez no versículo 4? Levantou-se da ceia, tirou uma vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela, em seguida, o que ele fez? Pôs água, a bacia, a água e a toalha, começou a lavar os pés dos discípulos. Você está disposto, diante da palavra de Deus, glória a Deus, isso aqui é o que eu li, o que o irmão leu em 15:3. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a palavra de Cristo, de Deus, ela tem um poder maravilhoso de purificar, além de alimentar, que é uma outra parte, né? Mas o efeito da palavra é o efeito da purificação. É por isso que o crente, quando ele se chega a Jesus, lá como eu falei, a bacia lá, ele vai, né, quando a gente passa assim uns dias, alguns irmãos experimentou assim, passar assim uma semana sem ler as Escrituras, sem ter o contato com a palavra de Deus, o que vai acontecer com a gente? Ei, irmão, não é nada bom não, viu? Mas acontece, muitas vezes as pessoas perdem assim o contato, né? E acaba que a sujeira do mundo, ela vai adentrando o nosso coração, e nós precisamos da palavra de Cristo que nos purifica, né? Que nos dá a vitalidade espiritual, que nos dá a força. Bem, o texto vai dizer que ele pôs a água na bacia, começou a lavar os pés do discípulo e tal. Quando se aproximou do Simão Pedro, o Simão disse: Pedro, vai me lavar meus pés? Né? Aí Pedro disse, Jesus falou que o que eu faço, versículo 7, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Aí o Pedro, quando não era 8, não era uma pouca, não somente os pés, mas todo o corpo. Disse, não. Aí Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Então ele disse, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou em Cristo, amém? Quem já tomou o banho da lavagem da regeneração, não precisa se lavar de nada, a não ser os pés. Por que os pés? Por que os pés têm que ser lavados? Claro que era um costume oriental, né? Mas trazendo para o lado espiritual, o que significa lavar os pés? Glória a Deus. Os pés a parte do corpo que está em contato neste mundo, fisicamente falando, né? Mas os pés falam de uma caminhada, fala de um momento em que você vai tomar decisões, fala das nossas atitudes. Então, o lavar os pés
tem uma representação exatamente daquilo que o Salmo 119, versículo 9, é o 9? Veja aí. Aqui vai falar para os jovens, mas não é só para os jovens não, né? Para todos nós. O que diz o versículo 9? Salmo 119, versículo 9. É bem conhecido. Está aí? Ei, pastor, hoje está difícil para a gente se purificar, porque a contaminação está muito grande nesse mundo, é muita tentação, é muita coisa ruim. E aí o salmista faz essa enquete para cada um de nós: como purificará o jovem o seu caminho, na sua tomada de decisões? Aí ele responde na segunda parte, o quê? A observação da palavra. Então, observando conforme a tua palavra. A palavra tem o efeito de purificar a mente, o coração do jovem, da mulher, do homem de Deus, daqueles que servem a Cristo, que foram lavados, que foram banhados no sangue de Cristo, que se encontraram com a fonte verdadeira, mas doravante ele precisa do contato, da comunhão com Cristo e de ser lavado os seus pés, para conduzir os seus passos segundo a direção de Deus, segundo a palavra de Cristo. Então, Pedro retruncou sobre Jesus ter lavado os seus pés. Em seguida, Jesus disse: se tu não lavar, não tem parte comigo. E ele disse: pode lavar. Mas aí era só os pés. Era um símbolo de que a nossa vida em Cristo, nós precisamos do contato com a palavra de Deus, né? A palavra tem o efeito da purificação. Então esse versículo aí, ele é muito importante, que eu citei, né? O Salmo 119, o versículo de número 9, né? Glória a Deus, é isso? Foi o que o irmão colocou anteriormente, né? Como purificará o jovem o seu caminho, observando a sua palavra. Então, meus amados irmãos, é uma verdade que nós precisamos aprender. A palavra, ela tem o poder, glória a Deus, né? Ela tem o poder de trazer esse lado da purificação. Os discípulos, como eu falei, tinham os resquícios do orgulho, né? Os resquícios da inveja, os resquícios da soberba. Sempre vai ter os resquícios da maledicência. O que é isso, irmão? Maledicência? O que é maledicência? O irmão respondeu: murmuração. Mas o que é maledicência? Maledicência é aquele hábito, aquele costume de você, sem querer, e até às vezes no automático, você começa a falar, né? Você começa a falar contra alguém, falar mal pelas costas de uma pessoa. Esses resquícios, o profeta Isaías, ele chegou a profetizar, pregar, tal. E ele, quando tem uma visão, né, que até eu costumo falar que o Ezequiel, no capítulo 1, lá junto ao rio, que ele tem uma visão dos carros tronos de Deus, uma visão tremenda, né? A visão da base do trono de Deus. Ele caiu por terra como morto. Ele viu a grandeza de Deus, viu coisas que ele escreveu lá. Os irmãos podem ler depois o capítulo 1 de Ezequiel, né? E tem até uma música aí que os irmãos dizem que é baseado nesse livro, mas eu não encontrei respaldo nessa música não. Que a roda grande, a entrada da roda pequena, não sei de quê, mas lá não tem esse negócio não, viu? Vocês vão depois ler. E o Isaías, o Ezequiel tem a visão do trono. Deus está assentado no meio dos querubins, são os anjos tronos. Então, o Isaías tem a visão acima do trono. Acima do trono, ele viu outra classe de anjos, que são os anjos adoradores, os serafins. E os anjos, eles cantavam uma canção lá,
santo, né? Noite e dia, sem parar. Foi nesse momento de teofania, de glória de Deus, que Isaías disse aquelas palavras, né? Não sei se eu citei essa mensagem no culto de domingo. Ai de mim! O que mais? Isaías 6. Vamos lá para o texto. Ai de mim! Louvado seja Deus. Mas aqui é uma confissão quando você reconhece a sujeira moral ou alguma coisa que precisa ser reparado, que precisa ser purificado. Glória a Deus. O capítulo 6 de Isaías, vamos para o versículo de número, o versículo 5. Vocês podem ler aí? Ai de mim, porque eu estou perdido, vou perecer, porque sou um homem de lábios, a impureza das palavras, a impureza dos pensamentos, a impureza moral nas ações. Eu sou um homem de lábios impuro e moro no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, Yahvé Sabaoth. E agora o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer para que eu possa ser consolidado o ministério de Cristo na minha vida? Para que eu possa, né, eu acredito que a palavra ela tem esse poder. Na semana passada, o irmão falou sobre a fé edificada na palavra como uma rocha verdadeira. E aqui nós temos a palavra agindo no íntimo do coração do homem e da mulher de Deus, do jovem também, fazendo o efeito da purificação. Então, quando Isaías reconhece que precisava de um reparo, né, de uma purificação, aí o versículo 6, o versículo 5, ele confessa, no versículo 6, Deus efetua a purificação, fazendo o quê? Um daqueles anjos voou para mim, o serafim, trazendo na mão o quê? Uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. No versículo seguinte, ele diz: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que a brasa tocou nos seus lábios, a sua iniquidade foi tirado e o seu pecado foi perdoado. Aqui é um momento de restauração do profeta Isaías, mesmo já servindo na causa de Cristo, mas aí quando você tem um encontro com o Cristo, com a palavra, então você, como eu até falei sobre o apóstolo Pedro, né? Quando ele disse: afasta de mim, porque sou um homem pecador. Glória a Deus. Então, quando os homens de Deus reconhecem a sua pequenez, reconhecem a sua sujeira moral, que precisa de novamente descer à fonte, de ser banhado pela palavra, e ali a palavra vai trazer, irmão, porque hoje em dia as pessoas querem uma palavra que não, como é que eu posso dizer assim, aquela palavra bem macia para a pessoa continuar no erro, que satisfaça. Hoje você vê hoje que as pessoas até gostam da igreja, assim, dos hinos, mas tem que ser aquela pregação bem, que possa trazer, né, um encorajamento. É bom, mas quando a palavra vai naquela ferida que bate dentro de nós, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. A impureza, Jesus disse: nem todos vocês estão limpos. Jesus se referia ao Judas, que haveria de traí-lo. Então, cada dia nós precisamos, glória a Deus, diariamente, de fazer uma visita no Santo dos Santos, de adorar a Deus, e irmos até eu vou fazer aqui um simbolismo do adorador. Antigamente era o sacerdote que fazia isso, mas hoje a porta foi franqueada para todo aquele que foi lavado no sangue de Jesus. Então ele entrou pela porta, a porta é Cristo,
ele passa pelo o altar do holocausto. O altar do holocausto aponta para a cruz, aonde o animal foi sacrificado, lá o Cordeiro de Deus. Aí ele vê ao lado ali, já chegando lá no Santo dos Santos, ele passa, tem a luz do tabernáculo. Cristo ilumina o nosso coração, a nossa mente, e nós nos tornamos luz do mundo. Ele vê também uma bacia, aonde está posta uma água, e o sacerdote lavava as mãos, lavava os pés. Isso representa a nossa comunhão diária com Cristo, aonde nós temos um contato diário com as Sagradas Escrituras, e aquilo tem um efeito purificador no nosso coração, meus irmãos. A palavra traz uma regeneração. Aquilo que o homem não muda, aquilo que ninguém muda, o Espírito Santo muda quando nós damos o devido lugar. Amém? Ele mudou a vida desse homem de Deus, Isaías, e ele mostrou, na palavra, como os jovens podem permanecer num mundo cheio de podridão, como nós podemos vencer essa batalha nos nossos corações. Como? Glória a Deus. Vem para uma outra passagem que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é bem básica mesmo, bem interessante. João 17. O que diz aí? João 17. 17. O que diz, né? Não, nessa não. Essa, está aí. Repita comigo o texto, vamos lá. 1, 2, 3. Isso aqui foi uma oração de Jesus pelos discípulos. Que eles sejam purificados, santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. É a tua palavra que santifica, que traz uma purificação. Então Jesus está orando pelos discípulos nesse João 17. E esse versículo é exatamente o que nós estamos destacando, nesse período, Nós temos que ser edificados nas Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras, Deus já falou, e Deus fala através de um sonho, Deus fala através de um louvor, quando aquele louvor está baseado nas Escrituras também, Porque só louvor triunfalista, pelo amor de Deus, só louvor para agradar os homens, pelo amor de Deus. Deus fala através de uma revelação, de uma visão, Eu não vou dizer que Deus fala, que tem até uma irmã que não está hoje aqui, mas ela tem uns irmãos que dizem que Deus usou até um jumento, mas acho que não é por aí não. Deus fez o jumento falar para o Balaão, para mostrar a imprudência que ele estava cometendo. Não é que Deus usou assim, Milagrosamente Deus fez aquele animal irracional falar. Só isso. Isso é um milagre, não é não? Agora tem gente que não acredita, Tem gente que não acredita, tudo bem. Tem gente que descrê das Escrituras, hoje, Aí tem aquela passagem: toda a Escritura divinamente inspirada por Deus, homens de Deus foram usados para escrever. Claro que o que está aqui não são os originais. Se a pessoa tivesse os originais, a idolatria que não ia ser. Nós só temos cópias. E aqui foi o João Ferreira de Almeida, que através lá do grego, do hebraico, ele foi traduzindo para o nosso português. Mas aí a gente se alimenta da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder de purificar o coração, a mente do ser humano, do crente. Glória a Deus, Vem comigo, preste atenção. Quando Paulo vai tratar sobre o casamento, ele faz uma citação bem importante sobre a questão dessa purificação da palavra. Não sei se foi o texto que você reservou, Efésios 5, 26. Está dentro da tua programação? Copiado aí? 5, 26? Os irmãos estão ok aí? O que diz aqui o texto?
Vamos lá? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, irmão. É a palavra que traz a lavagem, a purificação do cristão. Irmãos, e a gente se relaxa, negligencia, abandona aquele nosso compromisso que nós fizemos no começo do ano. Hoje eu vou ler a escritura de Gênesis e Apocalipse. Quando chega do meio para o fim, meu Deus, nem os 31 capítulos de Provérbios eu consegui mais ler. Pelo menos um provérbio por dia. São 31 capítulos. Para cada dia um provérbio, para você ver como é que está o seu comportamento, as suas ações, para você se livrar das tentações deste mundo mau, este mundo que quer nos contaminar, este mundo que quer trazer contaminação, sujeira. Então Jesus, ele nos dá a direção pela palavra, ele santifica nós na palavra, e essa palavra é interessante. A palavra tem o poder de santificar. No caso, Efésios, Efésios 5, 26, como eu citei, eu vou concluir com esse texto aqui, mas os irmãos devamos nós atentar para essa verdade, em que Deus, através do seu Espírito Santo, Ele usa as palavras de Deus para trazer a mudança interior. A mudança começa no coração do homem e da mulher de Deus. Eu vou ler novamente Efésios 5, 26, Estou procurando aqui, essa Bíblia aqui, apesar de eu ter usando ela de vez em quando, mas eu uso mais a outra lá na pregação, Efésios 5, 26. O contexto remoto, imediato, ele vai falar sobre o lar cristão, sobre a questão do marido e mulher, e eu vou só ler o 25. Ele mete o pau aqui nos homens, Marido, que cada um de vocês ame a sua mulher. Isso aqui é profundo, viu? Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O ato de Cristo se entregar pela igreja foi para que a santificasse, versículo 26, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Versículo 27, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, igreja sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim é o que Deus quer fazer com cada um de nós. Nós temos alguns defeitos, nós precisamos de ser reparado, precisamos ser ajustado, precisamos, como disse a palavra lá em João 15, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Vez por outra, o ramo precisa ser podado, ser limpado. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, mas que cada um de nós submetamos ao processo de purificação diária, vai até a nossa vida completa, porque no momento em que a gente desafasta, então toda a ocupação, o adversário, ele quer ocupar espaço no nosso coração, ele quer ocupar espaço na nossa mente. Mas quando a gente faz a palavra como nosso referencial, aí sim, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com os Colossenses 3,16, não sei se é essa a referência, certo? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com hinos, salmos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém? Thalita e a Lorena estão com a oportunidade de louvar a Deus.
Glória a